Olá, um bom dia e a paz do Senhor Jesus para você que está nos assistindo mais uma vez em mais uma reflexão Dinamis. E talvez você que está apenas aí também só com o áudio, né? Que a paz do Senhor Jesus também esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Muito bem, meu querido, minha querida, eu quero compartilhar com você mais um texto da Palavra de Deus. E como eu sempre digo, a Palavra de Deus ela é poderosíssima, eficaz, cortante, penetrante, ela é viva. E eu quero compartilhar com você. Hoje eu quero falar sobre um texto que provavelmente você já deve ter lido, está em Hebreus, no capítulo de número 10. Distingue-se dois grupos de pessoas nesse texto que nós vamos ver. Observe comigo, por favor, aqui na carta aos Hebreus. Nós ainda não temos uma certeza na teologia de quem é o autor, de quem Deus usou para escrever, para registrar esses textos, mas nós temos plena convicção de que o Espírito Santo fala conosco através dessas linhas, desses escritos, dessas expressões. Observe comigo a palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 39 diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Entretanto, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Dois grupos distintos, dois grupos diferentes. Aqueles que se retiram para a perdição e aqueles que creem para a conservação da alma. Crer para o paralítico andar é muito importante. Crer para a cura do câncer é muito importante. Mas nada maior, nada mais valioso e nada mais primordial e mais urgente do que crer para a conservação da alma. Bom, você que está me ouvindo, o Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração para me transmitir a você. E certamente Ele preparou você para ouvir, por causa daquilo que eu vou lhe dizer agora. Se você faz parte daqueles que creem para a conservação da alma e não daqueles que se retiram para a perdição, para o pecado, para o que é errado, então preste atenção. Certamente você já ouviu falar de Jacó. E se você já ouviu falar de Jacó, também você já deve ter ouvido falar de uma luta que ele teve com um anjo em um determinado local. E eu quero falar sobre o local, que é chamado na Bíblia de Jaboque, o Val de Jaboque. Você sabe o que significa Jaboque? Jaboque significa lugar de travar batalha. Mas o interessante é que não foi Jacó quem colocou o nome daquele lugar, depois de ter travado uma batalha ali com o anjo do Senhor. Mais de 600 anos antes de Jacó conhecer aquele lugar, de Jacó passar por ali, Deus havia preparado uma situação em que aquele local foi batizado, foi nomeado de Jaboque. Então, o que eu entendo aqui é que Deus não levou Jacó ao Val de Jaboque por acaso. Deus levou Jacó ao Val de Jaboque porque há centenas de anos antes Deus havia preparado o lugar de travar batalhas. O que isso significa? Que tudo Deus prepara antecipadamente. Tudo é profético. Tudo está preparado. Sua história está preparada. Quer um outro exemplo? Jesus Cristo morreu na cruz. Mas 700 anos antes, o profeta profetizou isso. Que ele deveria ser morto em morte de cruz. Uma morte de cruz. Mas
na época do Império Romano, lá em Jerusalém, os judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles não matavam as suas vítimas crucificadas, porque essa era uma prática do Império Romano. E em Jerusalém, eles tinham liberdade para matar as suas vítimas, os seus condenados, não o Império Romano, o Sinédrio. O Sinédrio podia condenar uma pessoa, por exemplo, no caso da condenação de Jesus, que eles supostamente condenaram, acusaram de blasfêmia. O Sinédrio poderia ter acusado Jesus, julgado, condenado e matado ele enforcado. Só que 32 anos antes de Jesus ser preso, provavelmente Jesus tinha 1 ano ou 2 de idade, de 1 ano para 2 de idade, o Império Romano, na verdade, o imperador de Roma, mandou um decreto para a Judéia, impedindo que o Sinédrio matasse as suas vítimas na forca. Daí então, o Sinédrio poderia pedir a morte e sentenciar a morte, mas não poderia executar os seus sentenciados. Não poderia. Só o Império Romano poderia fazer isso. No caso da Judéia, Pilatos, na época de Jesus. No caso da Galileia, Herodes, por exemplo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, por que o Império Romano mandou esse decreto para lá? Claro que eles tinham uma visão, um motivo político, mas Deus tinha um motivo espiritual e profético, porque Deus havia dito por intermédio do profeta Isaías que o filho dele, Jesus, deveria ser morte de cruz e não enforcado, porque o Antigo Testamento diz que o sacrifício, que a ovelha não podia ser sufocado, não podia ser estrangulado, teria que ser imolado. O cordeiro, melhor dizendo, teria que ser imolado. Então, Jesus não poderia ser morto enforcado, teria que ser imolado, teria que haver derramamento de sangue, de acordo com o Antigo Testamento, para a remissão de pecados. Então, Deus preparou um cenário. Veio o decreto proibindo o Sinédrio de matar as suas vítimas, e agora o Império Romano é quem executava as vítimas do Sinédrio, os sentenciados do Sinédrio. Sabe o que isso significa? Que Deus prepara todas as coisas para que a vontade dele se cumpra na vida dos seus servos. Deus está falando com você. Deus está dizendo para mim assim, está dizendo para você o seguinte: nós, você, eu, que são do grupo daqueles que acreditam para a conservação da alma, sejamos conscientes de que Deus está no controle das nossas vidas. Nada foge do projeto de Deus. Então, não viva a permissão de Deus. Viva a direção. Ande no caminho que Ele traçar para a sua vida. Assim, você vai mostrar que você pertence ao grupo dos que creem para a conservação da alma. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Tem um outro texto interessante aqui, em Hebreus capítulo 12, que diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, ou seja, o grupo daqueles que estão indo para a perdição, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ora, meu querido, minha querida, Deus planejou a minha vida, Deus planejou a sua vida quando você ainda não estava formado, antes que você chegasse ao ventre da sua mamãe. Então, eu gostaria que você meditasse sobre isso. Não largue a sua cruz, não olhe para trás,
Não abandone a Cristo, não abandone os seus valores, os princípios, mas creia que Deus tem para você o melhor. Isso é profético sobre a minha vida, é profético sobre a sua vida. Você sabe essa rua que você mora, essa cidade que você mora, essa igreja onde você congrega? É profético. Deus tem um projeto com você aí. Seja um instrumento de Deus aí. E no tempo certo, Deus vai colocar você aonde Ele quer que você esteja, não aonde você quer estar. Deus em Cristo abençoe a sua vida e até mais uma reflexão de